Deuteronômio 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Até aí, pode se assentar. Que o Senhor te abençoe nessa palavra em nome de Jesus. Amém? Nós temos aí o momento em que Moisés está chegando na terra prometida, há poucos dias de entrar na terra prometida, a qual ele não entrou, porque ele foi até o Monte Nebo, olhou a terra e Deus falou: valeu, tá bom, chega Moisés, está de folga agora. E aí Josué assumiu a conquista de toda Canaã por Israel. E o que é interessante é que a frase que Moisés coloca valia também para ele. E ele falou o que? Vocês ficaram quanto tempo no deserto? Nós lemos quanto? 40 anos. Irmãos, sabe que 40 anos andando no deserto é muito difícil, não é? Imagina, podia ser uma pessoa, vamos pensar o cara mais branco aqui da igreja. Quem é mais branco aqui na igreja? Não, você não é branco, irmão, você é café com leite, não é? Eu acho que está entre o Marcelo e o presbítero João, né? Os mais brancos aqui. Depois de 40 anos no deserto, no mínimo, você estava tipo no pigmento assim da Indira, né? Da Solange, estava todo mundo na cor do verão, não é? Agora o presbítero Guilherme também, né, meu, branquinho. Porque no deserto, irmão, não tinha esse negócio de ter protetor solar que nem tem hoje. Já era. Agora 40 anos dando volta no deserto. E eu mostrei para vocês no mapa há um tempo atrás. Não era uma área gigante, não é o deserto do Saara, que é aquela coisa imensa que cruza assim dezenas de países na África. Era um miolinho de terra e ficava lá dando volta. Agora o que Moisés fala? Sabe por que Deus colocou vocês no deserto? Para te humilhar. Pesado, né? Para te provar, para saber o que tem no seu coração, e se você continuaria seguindo os mandamentos de Deus ou não. Qual foi a resposta que o povo deu para Deus? Extremamente negativa, porque todo mundo morreu no deserto. Quem entrou na terra prometida? Os filhos. Mas a geração que saiu do Egito era uma geração de um pensamento escravo. Então a primeira reflexão que nós temos que fazer hoje é: estou no deserto, eu estou com um pensamento escravo ou eu estou com o pensamento de um guerreiro conquistador? Amém? Fala assim para o seu irmão: você não é mais escravo, Jesus te libertou. Amém? Então esse é o pensamento que nós precisamos ter no dia mau, no dia em que nós estamos enfrentando um deserto que pode ser que esteja durando meses, ou um deserto que na sua vida está durando anos. Eu estava ministrando na nossa estadual Tremembé quinta-feira passada. Eu tinha uma experiência interessantíssima com Deus, de uma senhora que devia ter mais de 80 anos, e eu ministrei a palavra, no final falei sobre perdão, e ela começou a chorar, e ela começou a gritar no meio da igreja, irmãos. E ela chorava e batia assim no peito e falava: eu não consigo perdoar, é muito difícil. E aí eu vi que não tinha nenhum demoniamento, porque as pessoas hoje viajam na maionese, acham que a pessoa tem demoniado, e não está. Ela estava sofrendo, porque na verdade Deus estava curando ela, estava libertando ela de uma acusação de Satanás, de uma opressão. E depois que ela chorou tudo, eu fui perguntar e vi a família inteira pedir oração. E ela estava falando que o neto dela está no crack, está na rua, usuário de crack perdido. E ela estava se culpando, e as duas, tanto a mãe como a avó, se culpavam, porque achavam que ela estava no crack por culpa delas, porque não deu uma educação, não deu amor. Mas eu falei para elas: ainda que fosse culpa de vocês, Jesus Cristo já te perdoou. Amém?
E ele é o príncipe do Senhor, e eu creio que ele vai voltar para os caminhos do Senhor, eu creio, eu tenho certeza disso. Amém? E ela foi liberta de uma opressão, que na verdade era um grande engano de Satanás, porque Satanás coloca esse engano, muitas vezes coloca em você um peso que não existe mais, porque você não é mais escravo, você foi liberto. Amém? Agora, muitos homens na Bíblia passaram por deserto. Eu vou dar exemplo de 9 hoje, tá? Eu vou pregar todos, né, irmão? Senão a gente vai acabar aqui. Mas, por exemplo, Abraão foi para o deserto. Por que Abraão foi para o deserto? Porque Deus estava provando a fé dele. Por isso que ele foi chamado pai da fé, amigo de Deus. Porque muitas vezes no deserto você vai descobrir que você é a pessoa mais cheia de fé na tua casa. Amém? Ainda que você esteja mais ou menos com fé, você está meio mal, tal, meio desanimado, mas é no deserto que você vai descobrir que a tua fé vai te tirar desse deserto e vai te levar para um lugar de provisão, porque no deserto Abraão teve provisão. Outro exemplo, José do Egito. José do Egito foi levado como escravo em meio ao deserto até o Egito. Agora, por que Deus o levou? Porque a integridade dele precisava ser provada, e ele foi provado e foi aprovado. E é no deserto que vão saber se você é uma pessoa íntegra ou não, se você é uma pessoa que vai ter um caráter incorruptível, ou no aperto você vai se vender, um ou outro. José não se vendeu, José não abriu mão do seu relacionamento com Deus, e por isso ele se tornou governador do Egito, e tirou o povo dele de Israel de um grande deserto que era a seca que estava em Canaã. Já imaginou? Você acha que aqueles homens, os irmãos de José, sinceramente mereciam ficar em Gósen? Falando humanamente, mereciam? Não. Mas Deus olhou para um homem chamado José, íntegro, que respondeu pelo pecado de todos os irmãos. Amém? E eu quero dizer que a tua integridade será um referencial para salvar a tua família em nome de Jesus. Outro exemplo, Moisés. Moisés, ele matou um egípcio que estava maltratando os escravos, quando ele descobriu que ele era filho de hebreu. E aí descobriram, e ele sabia que Faraó viria para matá-lo. O que Moisés fez? Foi para o deserto, na terra de Midian, aonde hoje seria a Arábia Saudita, norte da Arábia Saudita. E quando ele foi para o deserto, quanto tempo ele ficou ali em Midian no deserto? 40 anos. Impressionante, né? Agora, por que Deus colocou ele 40 anos, depois ele viveria mais 40 anos de deserto? Por quê? Porque Deus queria ajustar as suas emoções. Fala assim: eu preciso de inteligência emocional no deserto. Sabe o que significa? Você precisa ter domínio próprio. Moisés era um cara descontrolado. Como é que ele ia ser um bom legislador? Como é que ele seria um homem que iria falar com o faraó? Como é que ele iria guiar o povo no deserto se ele era um cara completamente ansioso, descontrolado e violento? E a palavra ainda diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Agora por quê? Porque ele ficou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Até eu, meu irmão, ia ficar muito calmo. Imagina o silêncio de uma montanha com 40 ovelhas, é pé o dia inteiro, pé. Acho que já ficou uma época tão na noia, né, irmãos, que ele já estava conversando com as ovelhas e as ovelhas falavam com ele. Já virou tipo uma esquizofrenia, entendeu? Já virou um negócio do outro mundo. Porque ele precisava ser ajustado para cumprir o projeto de Deus. No deserto você não vai ficar desequilibrado. Amém? Porque quando é impressionante, no deserto, por causa do sol e a falta de hidratação, a pessoa começa a ter alucinação e ela começa a ficar maluca. E ela começa a ver coisas, ela começa a ver fantasmas, ela começa a enlouquecer. Mas você não vai enlouquecer em nome de Jesus. Amém? Josué e Caleb, por que passaram pelo deserto? Porque Deus os estava formando guerreiros. Amém?
O deserto foi o lugar onde eles treinaram para ser grandes guerreiros. E até, irmãos, no seguinte sentimento, sabe aquele sentimento assim, vamos dizer assim, tipo de uma vingança, não é bem uma vingança, mas sabe aquele negócio que você tem que a gente fala assim no jargão, limpar a alma? Quando eles entraram na terra prometida, irmão, eu falo assim, já estamos 40 anos no deserto, é agora que eu vou matar todo o cananeu e gigante que passar na minha frente, porque depois de 40 anos, então, irmãos, na hora que eles estavam matando, eu fiquei imaginando, cada um que eles matavam era 1 minuto que eles ficaram no deserto. Então estou descontando tudo, pá, pá, pá. Por quê? Porque o deserto formou o caráter de guerra deles. Amém? E olha que eles eram da geração do Egito, mas eles não tinham o sentimento de escravo. Davi foi para o deserto da Judéia, deserto de pedra, ficar em caverna fugindo de Saul. Por quê, irmãos? Porque Deus queria provar as suas motivações, para que um dia em Atos 13:22 Lucas falasse o que no livro? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi teve as suas motivações provadas. Quantas oportunidades ele teve de matar Saul? Quantas vezes ele poderia ter se rebelado e criar uma guerra civil? Mas o que ele preferiu? Esperar o tempo do Senhor e guardar o seu coração. Então cuidado, porque o deserto, as tuas motivações são provadas. Tem gente que no momento do deserto mudam as motivações. Eu tenho visto hoje até no nosso mover, pessoas que quando passam por um deserto enlouquecem. E um dia falou, é apostólico, é nós, apóstolo, te amo. E de um dia para o outro, te odeio. Que papo de louco é esse? Porque o deserto mudou a motivação. Mas você vai ser como Davi em nome de Jesus. Amém? Vocês estão acompanhando aí, irmãos? Para Elias, o deserto foi um lugar de refúgio. Um lugar que ele precisava lembrar a quem era o Deus dele, porque Jezabel ameaçou e ele foi fugido para o deserto. Mas ali Deus o amparou e falou, não esqueça da missão que você tem. Amém? Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o deserto, ainda que para você seja um refúgio por um tempo, pode ser uma grande armadilha. É exatamente assim se portou Davi com Absalão. Davi ficou no deserto no tempo que Absalão era rei, mas ele tinha ciência que uma hora ele iria voltar, no momento oportuno. E você vê que Deus chama a atenção de Elias, fala, Elias, sai da caverna, sai do deserto que não é teu lugar. O teu lugar é para ungir reis, o teu lugar é para ungir profetas, o teu lugar é para cumprir a minha vontade e Jezabel vai cair. É ou não é? E é. Eliseu não teve mais nenhum problema com Jezabel e Acabe, você nem ouviu mais falar de Jezabel e Acabe com o sucessor, porque Elias fez o serviço bem feito. Só depois, né, que Jeú foi lá e fez uns jogos mortais com a Jezabel, não é? Outro exemplo, João Batista. O João Batista fez do deserto o lugar onde ele desenvolveu a missão dele. Faça assim, seu irmão, no deserto não pare. Está no deserto, posso falar a verdade, continua fazendo a obra. No deserto João Batista fazia a obra. No deserto João Batista preparou o caminho do Senhor. Então no deserto você tem que trabalhar mais na obra. Sinceramente, se eu tivesse como você no deserto, aí eu estava mais envolvido com as coisas de Deus, porque é um princípio espiritual. Eu cuido da obra de Deus e Deus está cuidando da minha vida. Amém? Jesus foi para o deserto, para quê? Para manifestar a autoridade. É no deserto que você vai manifestar a autoridade em nome de Jesus. Ele foi no deserto tentado, porque depois de 40 dias Satanás tentou, mas ele venceu Satanás por 3 vezes com a palavra, e depois ele foi servido e foi suprido. E Jesus mostrou para o homem, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, que nós temos autoridade para vencer toda a tentação no deserto, porque o deserto é a hora que você é provado.
E aí tudo pode acontecer. E por último, Paulo. O deserto para Paulo foi uma preparação. A palavra fala que antes de Paulo manifestar o seu chamado, ele foi para a Arábia. A Bíblia não dá detalhes do que ele foi fazer, mas ele foi para o deserto. E ele precisava ter um encontro, ele precisava ter um tempo com Deus. Porque quem era Paulo? Paulo era um perseguidor, um homem violento, um homem extremamente religioso. Mas Deus o tinha escolhido para ser o apóstolo dos gentios. Amém? Fala, Deus me escolheu para fazer coisas incríveis. Amém? Amém? Então, dentro dessa palavra, eu dei aqui pelo menos 9 exemplos que você pode estudar em casa e ler a Bíblia, que você está precisando ler mais. Amém? De homens que tiveram vitória sobre o deserto, e que você pode ter essa vitória também. Só que você precisa ter conhecimento do que é o deserto. O que é o deserto hoje? Existem muitos tipos de deserto, não é? Você tem deserto de pedra, você tem deserto daquela areia bem fininha, como você vê no Saara, por causa do vento. O Brasil, nem dá para dizer muito que tem deserto, mas se você for no Agreste, por alguns lugares, no sertão tem lugar muito seco, árido como o deserto. Quem for para Israel esse ano, eu estou orando para você ir em nome de Jesus, porque só pode fechar a caravana em abril. Amém? Até se eu avisar isso para vocês, abril é um mês, porque aéreo no ano da Copa está zoneado. Então adquira rápido, vai atrás que Deus vai te abençoar. Amém? Mas o que eu quero falar é, por exemplo, Israel é tudo deserto. E eu fiquei meditando, por que o povo de Israel é um dos povos mais tecnológicos do mundo, com todos os conflitos que tem? Porque o deserto cria necessidade, a necessidade faz você se mexer. Sabe que às vezes deserto, sinceramente, na tua vida é bom, porque você precisa se mexer, porque na necessidade você se torna muito mais criativo. Já percebeu quando você trabalha sem necessidade, você fica numa boa, o cérebro fica vago, você não cria nada. Mas quando tem a necessidade, no desespero, você faz tudo para sobreviver. Aí você vê uma tecnologia de irrigação em Israel, que por causa do excesso de sal da água que tem ali no deserto, eles têm os tomates e os melões mais doces do mundo. Você fala, como é que pode o melão mais doce do mundo dar em Israel num lugar deserto? Porque na necessidade nós nos movemos, na necessidade nós nos mexemos. Então eu preciso começar a enxergar que às vezes esse deserto está passando, na verdade é positivo, porque Deus quer te mostrar algumas coisas. Deus quer mostrar que você está estacionado, que você está paralisado, que você está fazendo as coisas na tua vida de qualquer jeito, que você trata as tuas finanças de qualquer jeito, que você não tem gestão de nada. Então, não reclame no deserto. Entenda qual é o propósito do deserto para a tua vida. Agora, o deserto é um lugar difícil. Até Jesus trata o deserto como um lugar de demônios. Quando ele conta aquela parábola da casa vazia, que tem uma casa toda arrumada e limpa, e quando o dono sai, que é expulso o demônio, e quando o demônio vê que o dono saiu e deixou a casa toda em ordem, ele volta 7 vezes, com 7 demônios a mais, não é isso? E o estado é 7 vezes pior. Por que Jesus conta isso? Ele fala que o demônio, quando ele é expulso, ele vai para o deserto. Ele fica fazendo o que no deserto? Vagando, buscando uma casa para habitar. Então o deserto é um lugar, para o meu entendimento, que eu não posso dar brecha, porque eu sei que o inimigo está ao redor, como fala em 1 Pedro 5,8, buscando a hora de tragar. Então no deserto esteja mais santo. Amém? Amém? Deserto é lugar de rejeição. Por exemplo, Abraão mandou Ismael para onde? Para o deserto, porque Deus tinha rejeitado Ismael. Ismael não era o filho da promessa, Isaac era o filho da promessa. Entendo o que eu estou falando? Nós vemos um exemplo da cura daquele gadareno,
Porque a palavra fala que quando ele ficava endemoniado, ele ia para o deserto. Ele ficava maluco, rompia aquelas algemas que prendiam ele, as correntes, e ele ia para o deserto. Jesus foi lá, expulsou o demônio e libertou aquele rapaz. E aquele rapaz falou: Jesus, eu posso te seguir? Não, você vai ficar aqui, para que haja uma esperança aqui nessa terra, porque essa terra está me rejeitando. Deus não realizou nenhum milagre, mais nada em Gadara, porque se tornou um lugar desértico espiritualmente. Deserto é lugar de rejeição. Cuidado para você não ter no deserto o sentimento da rejeição, o sentimento que te leva a óbito espiritual. Porque às vezes está passando uma luta e vem, a primeira coisa que vem na tua cabeça é a seguinte: Deus me abandonou. É ou não é? Deus esqueceu de mim, Deus me rejeitou. E todas as palavras: cadê Deus? O Senhor se esqueceu de mim. Exatamente esse é o pensamento satânico do deserto, o pensamento da rejeição, porque deserto é lugar de rejeitado. Fala: eu venço agora em nome de Jesus toda a rejeição do deserto. Amém? E o deserto é um lugar aonde os seus limites são expostos. É no deserto que a gente vai saber quem é você. É no deserto que nós vamos saber se você vai ser uma pessoa firme na igreja ou uma pessoa que vai jogar tudo para o alto. E preste atenção, porque o deserto tem 5 potestades demoníacas. Já ministrei você, só vou recapitular porque a gente não tem tempo. Quais são os 5 motivos que 1 Coríntios 10 o povo morreu no deserto? Primeiro, cobiça. Você vai estar exposto. Satanás vai te tentar para você começar a cobiçar aquilo que não é teu. Cobiça é você desejar aquilo que Deus não quer para você. No deserto, cuidado com a cobiça, porque na necessidade as pessoas começam a cobiçar loucuras. Segundo, idolatria. No desespero, as pessoas do deserto fazem abominações. Idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Eu já vi extremos na igreja, de oficial da casa de Deus, que no momento de deserto voltou para a macumbaria, voltou para o seu velho homem. Por que isso? Porque a potestade da idolatria o venceu. Foi tanta pressão na cabeça que fez a pessoa fazer abominações. Terceiro, imoralidade, a prostituição. Guarde a tua vida em santidade. O povo morria porque o povo se juntava com os estrangeiros e se prostituía. Quarto, rebeldia. Fala para o seu irmão: obediência te protege. Não é ou não é? Toda vez que eu desobedeci para o meu pai, porque obediência protege. E rebeldia é o que tem matado muita gente no deserto. A se rebelar, a se levantar contra uma autoridade espiritual, a se levantar contra Deus. Bem, e por último, a murmuração. O que é murmurar? Reclamar, falar demais, falatório inútil. Ontem eu ministrei uma palavra que é uma pena que você não estava aqui ontem. Quem estava aqui ontem? Quem lembra a palavra que eu preguei ontem? Que Jesus fez uma cura, os discípulos deveriam estar orando pelo menino que estava endemoniado, e os discípulos estavam perdendo tempo discutindo com os escribas. E aí vem o pai do menino: por favor, cura o meu filho. Jesus fica indignado, fala: ô geração incrédula, até quando eu vou aguentar você? Já estou de saco cheio, né, na linguagem de hoje. Jesus não estava falando daquele rapaz, ele estava falando dos discípulos, que estavam perdendo tempo com falatório inútil, de vez orar e trabalhar e fazer a obra. Jesus fala para eles o quê? Que castas e demônios só saem. Pode perder tempo falando coisa inútil, vai orar e vai jejuar. Vai louvar
louvar a Deus, muda o teu vocabulário. Sabe uma coisa que a gente sabe quando o servo de Deus realmente está convertido? Quando o vocabulário dele muda. Estava ensinando outro dia os jovens, quando você tem muito amigo no mundo e pouco amigo na igreja, é porque você está falando o dialeto deles. Porque acontece o seguinte: quando eu me converti, todo cara que se converte, o próprio cara do mundo não quer mais andar com você. Não é nem você que rejeita o cara, é assim. O cara fala: não quero mais andar com você. Por quê? Porque teu papo mudou, teu vocabulário mudou. Mas sabe o que a gente vê? Muita gente que tem essa vida dupla. Aqui na igreja dança, canta, chega o Espírito Santo. Lá fora tem muito amigo do mundo. Eu falo: peraí, tem alguma coisa errada. Porque a amizade do mundo, ela desagrada a Deus. Eu posso ter coleguismo, eu posso respeitar, não estou falando de ser um alienígena, não é isso. Eu estou falando, quando você tem uma vida de uma amizade, o que amigo do mundo fala? Fala de Deus? Fala de família? Fala palavrão, fala de mulher, fala de homem, fala de não sei o que lá. Verdade. Quando me converti, eu lembro, chegou em outubro, o cara: e aí, ô Denuta, vamos dar uma balada e tal. Nossa, mano, fechei uma casa, um camarote. Falei: cara, não vou, cara, obrigado. Pô, obrigado demais, não vai dar. Ô, meu, não dá. Você nunca negou, cara, o que está acontecendo? Como é que você não vai? Falei: não, agora eu vou para a igreja, cara. Parei total, não quero mais isso não, estou liberto e tal. Já era, agora é Jesus, cara, o que você precisa na tua vida é Jesus. Quantos caras me ligou de novo? Você acha que o cara me ligou de novo? Nunca mais. Porque é como se eu estivesse falando grego e o cara falando português. Não entende mais, é Babel. O cara não entende. Não entende. Então era bom você reavaliar a tua vida, porque às vezes na tua boca só tem murmuração e o que não deve. Não se misture com o estrangeiro. Amém? Vocês entenderam até aqui, irmãos? Então, puxa, hoje está tarde. Dá para segurar um pouquinho mais aí? Até as 10, é mesmo? Se alguém quiser ir embora, pode ir na bênção. A gente fecha os olhos, aí você vai voando e ninguém percebe. Mas é que é muito extenso. Mas eu vou acabar rápido. Vamos agora para o momento heavy metal da nossa ministração. Apocalipse capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Resumindo, o bicho era horrível. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para aonde? A terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Presta atenção nesse versículo. O dragão se deteve a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi o quê? Arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, aonde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do vosso Deus. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até ao seu lugar, ainda onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Agora abre Mateus 4 e deixa aberto.
Então nós vemos aqui, eu não vou ficar falando agora de teoria, da tribulação, dos 7 anos de tribulação, não é esse o ponto que eu quero tratar hoje. Eu quero tratar de um princípio básico do mundo espiritual. Antes de nós entendermos a criação do mundo, houve guerra no mundo espiritual. O dragão representa Satanás. Satanás levou com ele na sua rebelião 1/3 dos anjos. 1/3 das estrelas dos céus caíram para a terra. Então houve uma batalha simultânea, porque Miguel e os seus anjos venceram Satanás e os lançaram para a terra. Ao mesmo tempo, Satanás começa a perseguir essa mulher. Quem é essa mulher? Fala, povo de Deus. Essa mulher representa o povo de Deus, tanto na imagem que é Israel, como na imagem de nós hoje como igreja. E o que Satanás queria? Queria devorar o filho. Quem é esse filho? A representação de Jesus Cristo, o homem que veio do povo de Deus, para dar autoridade da salvação, morreu e ressuscitou. Agora olha o detalhe, aquele dragão estava esperando porque o filho nascer para ele devorar. Agora eu te pergunto, Jesus era carnal? Jesus era, e Satanás não pôde lhe devorar. Então entenda que o lugar aonde o povo de Deus estava era no deserto. O que está reservado ao povo de Deus até Jesus voltar? Deserto. Olha o nosso mundo é um grande deserto. O nosso mundo é maldito. É verdade, a palavra fala que o mundo jaz no maligno. Pois é. Então entenda que o povo de Deus vai enfrentar o quê? O deserto para sempre, a luta, a perseguição e todas as malignidades que eu falei hoje. Nós vamos enfrentar e nós vamos vencer. Amém? Agora Satanás esperava a oportunidade para matar essa criança, que seria Jesus, na sua humanidade, na sua carnalidade, mas ele não conseguiu. Jesus venceu a carne, tanto na tentação do deserto, que eu vou ministrar agora para encerrar, como também na cruz, na morte de cruz, ressuscitando, e foi arrebatado até o Pai. Entenderam até aquilo que eu falei? Então essa autoridade de Jesus foi que deu ao homem para proteger o povo de Deus, porque agora o povo de Deus tem asas de águia para voar, e Satanás não pode tocar no povo de Deus. E no deserto é impressionante, porque fala que ali no deserto o povo de Deus foi sustentado. Então saiba que mesmo que passemos pelo deserto, o Senhor vai nos sustentar. Amém? Não é à toa que a igreja sofre tanto. Você vê um monte de coisa, o demônio crescendo, milionário e tal, e a igreja luta como se lutasse no deserto. Luta pelo recurso, mas Deus tem a provisão, e Deus vai te prosperar, e vai prosperar a igreja dele também, em nome de Jesus. Amém? Agora vamos ler Mateus 4. Já estou acabando, amém? Nós podemos ficar muito mais horas, mas não podemos. Poderíamos. Mateus 4. Presta atenção nesse texto para encerrar. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito aonde? O Espírito o levou propositalmente ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quanto tempo? O número 40 dias e 40 noites. O que ele teve? Claro, né, irmãos? Você fica 12 horas sem comer, você já está mordendo a parede. Imagine 40 dias e 40 noites sem comer. Já colou a parede do estômago, não é? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Te pergunto, Jesus tinha autoridade para fazer isso ou não? Sim. Claro, ele multiplicou pão, é lógico que ele tem autoridade. Mas Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, lugar super alto, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles susterão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você sacou o diálogo aqui, né? Primeiro, o diabo tenta
pela autoridade de Jesus para ele fazer um milagre. Jesus fala, não. Aí Jesus responde com a palavra. Fala, nem só de pão viverá o homem. Jesus responde com a palavra, com a Bíblia. Aí o diabo vem usar o que para tentar Jesus? A própria Bíblia. Fala, ó, no Salmo 91 fala que não vai deixar você tropeçar em pedra alguma. Pois bem, resposta de Jesus. Respondeu Jesus, também está escrito. É uma batalha, né, irmãos, bíblica. Não tentarás o Senhor teu Deus. Round 3. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Que aí o diabo viu que a Bíblia não dava mais, ele desistiu da Bíblia, né, irmãos? Aí o diabo já foi para o apelão, né? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. Entendeu? Até então Jesus não tinha falado nada para Satanás ir embora. Falou agora: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram. Irmãos, eu adoro muito a palavra, porque Jesus respondeu com o Antigo Testamento. Tem muito cara que fala que o Antigo Testamento não faz mais parte do mover da igreja. Então pronto, já está respondida a pergunta. Amém? Agora eu quero falar 3 tentações para nós vencermos o deserto. Amém? A primeira tentação foi a tentação da ganância. O diabo tenta nas fraquezas do homem. Preste atenção como o diabo pega pontualmente 3 fraquezas de todo ser humano. Primeiro, a ganância humana. Todo homem quer ser rico, quer ser famoso, quer estar no Big Brother, não é? Não é isso? Todo homem nasce com ganância. Todo. Então o diabo vai lá: olha, me adorem que eu vou te dar tudo que você quiser, todos os reinos, todo o poder, a mulher que você quer, te dou tudo. Jesus o venceu e te deu a autoridade para falar: você não precisa da tua ganância, porque esse reino aqui não te pertence. Jesus negou o reino porque aquele reino não era dele. Ele fala: esse reino aqui não é meu, o meu reino é o reino dos céus, então eu não quero esse reino que não é meu. Então por que você ainda tem ganância se esse reino aqui já não é mais teu? E Jesus o repreende falando: eu vou adorar a Deus. Então o deserto precisa ser o teu lugar de oração. Sabe o que Jesus fazia? Jesus ia para o deserto fazer o quê? Orar. Muitas vezes ele se retirava dos meus discípulos: eu vou ali no deserto, eu vou no monte, eu vou orar. Porque no deserto eu transformo um lugar de demônios em um lugar de oração, e eu repreendo todos os demônios e eu sujeito debaixo dos meus pés, e eu dei essa autoridade para a igreja apostólica, como fala em Efésios 1, 20 a 23. Amém? Fala: no deserto eu vou ter santidade, no deserto eu vou orar mais, no deserto eu vou jejuar. Amém? A segunda tentação é a da necessidade. Porque na necessidade o ser humano faz absurdo e loucura. Na necessidade a gente vê meninas se prostituindo. Na necessidade você vê gente entrando na criminalidade. Na necessidade as pessoas fazem os maiores absurdos. Só que você não é assim. Jesus te deu autoridade. Você não vai ser refém da necessidade. Amém? Fala: no deserto eu vou ter multiplicação. É muito doido. Jesus está ali pregando horas e horas. Chega os discípulos e fala: Jesus, tem mais de 5.000 homens, tirando crianças e mulheres. Aí Jesus fala: vai lá comprar comida. Mas vou comprar onde, Jesus? Nesse deserto. Essa é a frase dos discípulos: eu vou comprar onde nesse deserto? Jesus falou o quê? Traz o que tem, porque o que tem eu vou trazer a multiplicação, eu vou trazer o recurso. Nós não vamos ser reféns de nenhuma necessidade. Eu já venci o diabo lá no deserto, e aqui eu vou vencer ele de novo. Amém? Então não faça absurdos na necessidade. Vou te falar a frase que o Senhor me falou sobre isso: no dia da necessidade você precisa de uma palavra. Ele fala: isso nem só de pão, mas de toda a palavra. Pronto. Vocês não precisam mesmo. Eu estou dando uma palavra. Vê aí o que tem, porque eu vou fazer o milagre. Jesus pegou o pão, partiu, deu graças, e o povo foi todo alimentado. Amém? Fala: eu vou viver a multiplicação no deserto. E para encerrar, deserto é lugar de guerra. Amém? O diabo veio tentar Jesus. Ó Jesus,
Vai lá no pináculo, sabe por quê? Porque o diabo pegou na terceira fragilidade do ser humano, o ego. Como tem gente que morre por causa do ego, não é? É tão fácil admitir que errou, é tão fácil ser humilde, é tão fácil de vez em quando eu abaixar um pouquinho a crista, é fácil, só que o ego não permite. Aí o diabo viu no ego: Jesus, você não é o bonzão, você não é o cara, vai lá no pináculo, se joga, você tem os anjos ao seu dispor. Deus falou: diabo, você não me pega, porque eu estou vazio dessa humanidade, desse ego. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? E ele falou: diabo, eu não preciso disso não. Eu vim aqui para trabalhar, eu não vim aqui para ser servido. Eu até posso ser servido, mas eu vim para trabalhar. Eu quero te falar uma coisa: está passando deserto, é um tempo que você tem mais que trabalhar na tua vida. Amém? Está tendo luta financeira, você quer um conselho? Vai trabalhar mais do que você está trabalhando. Vai ver um outro emprego, vai lutar, vai ver uma oportunidade, vai vender quindim, vai vender não sei o que lá, vai vender brigadeiro, vai descobrir que você tem outros talentos, faz alguma coisa, mas no deserto o que você tem que fazer é trabalhar. Amém? Amém. Porque deserto é lugar de guerra. Eu não vou ficar parado esperando nada, eu vou para a guerra, eu vou lutar, eu vou vencer Satanás. Satanás não vai roubar o meu poder de trabalho, não vai roubar a minha força. Amém? E em nome de Jesus, receba a autoridade de Jesus Cristo sobre a tua vida. O ego não vai te vencer, a tua ganância não vai te vencer, e a necessidade não vai te vencer. Amém? E aí Jesus disse para o dragão: dragão, você não pode me devorar, porque eu não sou de carne, eu não sou carnal, eu vou ser arrebatado. E a igreja que andar em santidade, se esvaziar da carne, o que vai acontecer? Pega a água, pega as asas, e vai ser arrebatado também em nome de Jesus. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Vamos todos ficar em pé. Eita, palavra muito doida.